E hoje está Catarina e Letícia aqui. Então, irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de João, capítulo 3. Vamos novamente ler o último parágrafo desse capítulo, que vai do versículo 11 até o versículo 24. 1 João 3, de 11 a 24. Acredito que esse seja, na carta de João, até aqui, né? Do capítulo 1, versículo 1 até esse agora, o 13º estudo nosso, tá? Conseguimos fazer 13 até... Isso, do 11 ao 24. Apesar de que os versículos de 11 a 15 nós já estudamos, mas só para ler o parágrafo inteiro, a gente vai começar do 11 ao 24. Bem? Os irmãos encontraram? Capítulo 3, de 11 a 24. A palavra de Deus diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Ó Deus, agora diante, ó Deus, da tua sublime palavra, Pai, nós te pedimos a iluminação, e mais que isso, o dom do amor provém do teu Santo Espírito, para que possamos amar de fato os nossos irmãos, para que possamos viver de fato de acordo com o ensino perfeito e precioso da tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos essa bênção. Amém. Então, temos aqui uma exortação para o amor. Os versículos 11 a 15 nós já avaliamos. Né? Nós já vimos como João cita Caim e Abel, dois irmãos, como o ódio levou ao primeiro homicídio da história. E agora João faz uma transposição e aplica isso no corpo de Cristo, na igreja. Será que temos vivido uma vida de amor ou de ódio? O que consiste em amar os irmãos na igreja? O povo de Deus, o corpo de Cristo, aqueles por quem Jesus morreu. O que consiste amar essas pessoas? Em que consiste? Essa pergunta é muito importante para a nossa vida diária dentro da igreja. Nossa vida diária como cristãos autênticos. E é isso que nós vamos continuar mergulhando hoje. Bem, existe um conceito muito interessante nessa carta, porque talvez você leia
a carta de João, e você pensa, meu Deus, João, ele retorna a esse assunto e fica voltando ao amor e trazendo características do amor. Não é? Existe um conceito dentro da hermenêutica chamado de espiral hermenêutica. Esse é um conceito interpretativo. Na verdade, não é usado somente nas escrituras, mas em outras áreas também. Até o próprio direito faz isso. E João, ele faz muito isso em seus escritos. Na verdade, o maior exemplo disso é Apocalipse. Não é? Apocalipse, se você interpretar errado, você cria coisas absurdas, figuras e imagens que são totalmente opostas àquilo que o Senhor está ensinando. Se você interpretar Apocalipse como uma linha cronológica do início ao fim, você vai ter umas 7 vindas de Cristo. E a gente sabe que ele vai vir de uma vez por todas. Porque o que João faz é explicar uma coisa com uma linguagem. Ele faz isso 7 vezes em Apocalipse. Daqui a pouco ele reexplica a mesma coisa, trazendo novas imagens. E depois, de novo. E é como se ele pegasse uma imagem bem distante, irmãos. Não sei se você já fez aqui quem tem exame, quem tem problema de vista, né? Fez aquele exame que o oftalmologista ele vai mudando as lentes até vir uma nítida. Então, é como se João estivesse fazendo aquela troca de lentes. E cada vez que ele vai se aproximando ao grau da visão correta, a imagem vai ficando mais nítida e você consegue ver com mais clareza e riqueza de detalhes o que ele está ensinando. É isso que ele faz em Apocalipse. Ele explica 7 vezes a mesma coisa. Em cada vez que ele vai reexplicando, ele vai encaixando novas peças do quebra-cabeça para que você olhe de novo com a nova ótica. Aquela mesma passagem, aquela mesma situação. E nós chamamos isso de espiral hermenêutica. Não é um círculo que ele fica rodando, mas ele vai e volta para o mesmo tema, só que ele volta imergindo mais. Ele vai fazendo essa espiral, e toda vez que ele retornar àquele ponto da circunferência, ele já não está mais no mesmo grau, ele está no grau mais profundo, apresentando para a gente verdades mais claras. Ele faz isso em Apocalipse, é muito evidente isso para os estudos. A gente já chegou a estudar Apocalipse aqui até as trombetas, né? Passamos meses estudando Apocalipse. Agora, João, ele faz isso não só em Apocalipse, ele faz isso aqui em sua primeira carta. Ele faz ao tratar do amor. E ele começa a pegar elementos importantes da vida cristã, unir com o amor, justiça, unidade, e ele vai fazendo isso. E todas as vezes que a gente vai se aprofundando mais também na carta de João, a gente vai vendo que as coisas apontam para um rumo onde tudo converge para Cristo. Cada vez que ele vai aprofundando os seus conceitos sobre o amor e sobre como nós devemos amar, dada a importância dessa verdade, uma vez que no próximo capítulo ele vai dizer, Deus é amor, os próximos capítulos, ele vai aglutinando esses conceitos bíblicos. E muitos desses conceitos nós conhecemos separadamente. E é importante que a gente faça a devida união desses fatores. E o que João faz é mostrar a unidade dessas coisas em Cristo, aplicada na igreja. Amor e justiça, meus irmãos, não se anulam. Alguns crentes querem um Deus que é amor, mas não querem um Deus que é justiça. Esquecem, por exemplo, que a ordem do Senhor, a prática da lei, e lei remete à justiça, é amar. Então como você dissocia essas coisas? E parece que a gente tem essa tendência natural de dissociar as coisas, porque algumas parecem ser mais palatáveis. O que João faz é o contrário, ele começa a aglutinar as coisas, isso aqui está ligado com isso. E você precisa perceber essas verdades. Amor e justiça não se anulam, mas encontram sua plenitude em Cristo e o seu exemplo máximo para nós, no Senhor Jesus Cristo. A comunhão com a igreja, com o povo de Deus, e a comunhão com o Senhor não são coisas diferentes, irmãos. Não temos como estar em comunhão com a igreja sem estarmos em comunhão com o Senhor. E ninguém pode dizer, eu tenho comunhão com o Senhor, mas eu vivo apartado da igreja. Essas coisas simplesmente são impossíveis. Mas a gente gosta de separar.
A gente quer arrumar elementos e desculpas para dizer por que eu sou tão... meu tratamento com os irmãos às vezes é tão falho, é tão cheio de fraquezas. Por que eu magoo as pessoas? E você fica pensando, é porque a igreja é assim, é assado? Não. É porque você não tem um relacionamento sólido com o Pai. E se você não tem um relacionamento sólido com o Pai, você também não tem com o Filho, como Jesus disse. E você não tem como o corpo de Cristo. Essas coisas estão aglutinadas. E a gente não pode simplesmente separá-las. Fé, que é a confiança plena no Senhor, está totalmente alinhada à santidade. Não tem como a pessoa ser santo se não confia no Senhor. E ninguém confia verdadeiramente no Senhor se a vida não for transformada em uma vida santa, piedosa. É uma mão dupla, na verdade. É uma mão múltipla que todas as coisas convergem para Cristo. E Cristo aplica, ensina a nós, o seu corpo. Em Cristo, meus irmãos, todos esses conceitos eles são unidos. E cada vez que João retorna em sua espiral, esses conceitos eles vão se unindo mais e mais. Se você retornar e ler o que já foi pregado aqui, estudado, você vai ver que João fala sobre esse conceito de unidade. Depois ele pega a unidade e fala com o conceito de amor. Depois diz, quem não ama e não pratica a justiça não é filho de Deus. Não conhece o Senhor verdadeiramente. Depois ele diz, quem não conhece ao Senhor não conhece ao Filho. Quem não recebe ao Filho não recebe ao Pai. E quando a gente pega e olha o todo, a visão ampla do quebra-cabeça completo, você vai ver que essas coisas estão todas unidas. E que nós não devemos nos preocupar mais com um desses pontos do que com outros, senão que todos eles são extremamente importantes para a nossa vida cristã. E isso nós devemos aplicar no nosso dia a dia. Há uma perfeita unidade em toda a sã doutrina. Amor, comunhão, justiça, santidade, fé e graça são elementos fundamentais de um cristianismo autêntico. Estão perfeitamente unidos, encontram-se plenos em Cristo. E como nós somos os seus imitadores, não é fato que nós devemos refletir com grande sabedoria, com grande empenho sobre todas essas coisas, com grande cuidado. Bem, no versículo 16, os irmãos querem perguntar alguma coisa? Então, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, tá, irmãos? Se não der pra gente terminar esses versículos todos, a gente vai para a próxima semana. Não tem problema. Nisto, versículo 16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é uma das passagens daquelas que são bem fáceis de entender. Agora, entre você entender e você pôr em prática, tem um grande abismo no meio. Nisto, conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? O que é o amor? Aí você lembra de Cristo dizendo, sua palavra ecoando, nenhum amor é maior que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Que Cristo deu a sua vida por nós. E quando você lê mais a Escritura, você descobre que ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Cristo deu a sua vida por nós. E qual é a consequência agora? E uma vez que Cristo morreu por mim, o que eu faço? Aí João diz bem assim para a igreja. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você está disposto? Alguns textos devem sempre estar em nossa mente, para que a gente jamais esqueça do tamanho desse amor. João 13, 1, o Evangelho, está escrito bem assim, o próprio João relata isso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você não entendeu o que esse texto quer dizer, leia até entender. Se necessário for 1000 vezes.
Jesus nos amou até o fim. Isso aqui está para qualquer pessoa que consiga raciocinar, refletir, que tem de fato o Espírito Santo. Jamais vai dizer que é possível um cristão perder a salvação. Porque Cristo nos amou até o fim, sendo nós ainda pecadores. Efésios 5:2, Paulo diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou. Como foi esse amor que João falou? Até o fim. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se entregou. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo disse: ninguém pode tirar. Eu vou-la dou. Eu mesmo a dou. Eu dou e tenho o direito de reavê-la, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. Filipenses 2:8, Paulo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, não estamos falando aqui do fulano da esquina, de Mário, de Gabriel, do pastor Davi. Estamos falando aqui do Deus eterno. Cristo eterno. O Verbo que se encarnou. Aquele que estava prometido desde os tempos eternos. Foi Ele que se humilhou. Foi Ele que nos amou até o fim. Foi Ele que tomou de fato a cruz em nosso lugar e morreu a nossa morte. O vigário. O sacrifício substitutivo. Essa é a expressão máxima de amor. Só Cristo. Só aquele que é de fato amor pode fazer isso. E a resposta é porque ele fez isso. A pergunta é por que ele fez isso? A resposta é para satisfazer a justiça de Deus. Esse amor é incondicional. O que significa isso? Não tem uma condição pré-estabelecida. Ele não olha para Pedro e diz: olha, Pedro é tão legal nesta área. Pedro, tem muitas pessoas melhores que você. Tem muitas pessoas melhores que eu, moralmente. Do que todos nós aqui, que nunca conheceram ao Senhor. Porque esse amor não tem condições pré-estabelecidas. Aqui eu estou falando da graça salvadora, não da comum. Que é por quem Cristo morreu. A graça comum é essa: o Senhor dá o ar para todos respirar, a chuva sobre todos, as bênçãos comuns. A bênção da morte expiatória para os eleitos. Deixa eu falar, meu irmão. Então, assim, esse aqui, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos aqui, igreja ou irmãos? Igreja. Apesar do princípio ser extraído da lei, né, que é amar o próximo como a si mesmo, aqui o da vida é pela igreja. Eu vou chegar lá nesse ponto que realmente faz esse tira-teima aí, tá bem? Então, esse amor que Cristo fez, que Cristo entregou por nós, é incondicional. Não tem uma condição pré-estabelecida. Ele não olhou para nós e disse: eu vou eleger esse por esse motivo. A sua eleição é incondicional. A verdade é: quem poderia agradar ao Senhor antes de ter fé? Você lê lá em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Qual condição antes do meu nascimento faria tocar o coração do Senhor para Ele me eleger? A resposta é nenhuma. Esse amor é incondicional. Esse amor não é só incondicional, é sacrificial. Ele se entrega. Ele diz: eu dou a minha vida para que você viva. Eu morro para você viver. Mas esse também é um amor que une. Ele nos une ao Senhor. Ele nos faz participantes do seu reino eterno. E ele não nos une apenas ao Senhor e ao seu reino eterno, mas a todos aqueles por quem morreu. Esse é um amor que cumpre toda a justiça de Deus. É o amor que cumpre a justiça. É amando
que ele vem e cumpre tudo em nosso lugar até a nossa morte. Sempre importante a gente saber disso. Jesus, ele não cumpriu apenas a nossa morte, irmãos, na cruz. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Cabalmente, perfeitamente. Tudo aquilo que era exigido a nós, Cristo cumpriu. Daí você pode, por exemplo, se perguntar, então por que Cristo foi circuncidado? Porque nós deveríamos ser, para entrar na aliança com Deus. Por que Cristo foi batizado? Porque esse era o selo da nova aliança. Ele estava se identificando com cada um de nós. Não em nossos pecados, mas para pagar os nossos pecados. Esse é um amor que cumpre toda a justiça de Deus. Qual o custo de tudo isso para nós? Foi de graça. Esse amor é gracioso. Esse amor gera consequências práticas. Esse amor é o amor que nos santifica pelo Espírito, que Ele faz habitar em nós, que Ele mesmo derrama em sua ascensão. Não se cumpre esse amor, mas recebe-se cada um dos seus benefícios pela fé. A confiança plena no Deus que ama. Aí você lembra do que Paulo diz. Se Ele fez tudo isso, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8. Então, João usará como base de seu ensino, que é, nesse caso aqui, vivam verdadeiramente no amor que lhes foi dado, o eco do que Jesus disse em seu relato lá no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 12. João está usando as palavras de Cristo aqui. Ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui está o princípio da lei, agora com aplicação especial. É por isso que João diz: um novo mandamento vos dou. Mas não é um novo. Esse mandamento já existia, agora ele tem uma aplicação especial, uma completude em Cristo. Amem assim como eu vos amei. Você pergunta, como Cristo nos amou? Desse jeito. Graciosamente, incondicionalmente, perfeitamente. Portanto, todos nós somos chamados para amar sacrificialmente como Ele nos amou. É importante a gente saber disso. Você não foi chamado para amar redentivamente. Você não foi chamado para redimir ninguém com a sua morte. Sabe por quê? Simples, porque seria impossível. Você não pode redimir ninguém. O cordeiro para o sacrifício tem que ser bem descrito pela lei. Macho, branco, de 1 ano, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Só existe um que podia preencher todos esses requisitos, que é Cristo. Só Ele podia morrer para dar vida a outros. Mas também é verdade que, na maioria das vezes, você não precisa necessariamente entregar a sua vida a ninguém. Mas você deve saber que essa deve ser uma disposição do seu coração. O cristão deve ter essa disposição. Ter a disposição, meu irmão, não significa querer morrer por ninguém, tá? Querer poder usar essa oportunidade. Muito melhor é se a gente não precisar. Existem outros momentos que somos chamados a dar vida, como Cristo deu. Os esposos, Pedro, está preparado? Gustavo, os próximos que casarão futuramente, se Deus quiser, Gabriel, Júnior, Henrique. Tem que estar preparado. A maioria das vezes a gente não precisa entregar a vida por ninguém. Mas é necessário que a gente tenha essa disposição. Essa disposição deve haver em nosso coração. Agora pense comigo. Se somos chamados para amar a ponto de entregarmos
a nossa vida pelos irmãos, que dirá as coisas simples que temos? Que dirá as nossas ações mais básicas? Que dirá os nossos bens quando necessário? Vejamos o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, de 1 a 4. São palavras que são preciosas de como nós devemos proceder na unidade com os irmãos. Unidos pelo vínculo perfeito que é o amor. Paulo traz princípios importantes que devemos levar em conta nessa prática do amor fraternal. Do filéu, do verdadeiro amor entre irmãos. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma animação, alguma ordem, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Quem é doido de dizer não para Paulo? Quem é doido de dizer não, vou fazer não, Paulo? Completem a minha alegria. Olha como é que Paulo está ensinando os irmãos da cidade de Filipos a completarem a alegria dele. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Vocês sabem o que é isso que Paulo está dizendo? Isso se resume a uma palavra que João já tratou em sua carta. Esse é o significado da palavra, irmãos. Comunhão. Comunhão significa dizer pensar igual, agir igual, estar unido. Isso não é nas coisas bobas. Não é no seu sabor preferido de refrigerante. Nem um pedaço de carne que você gosta mais. É sobre vocês estarem unidos, sobre nós, como corpo de Cristo, ter o mesmo modo de pensar no que diz respeito à fé. Se a gente pensa igual no que diz respeito à fé, a gente tem que ter o mesmo amor também. Porque é isso que ela nos ensina. Isso nos faz estarmos unidos de alma e mente. Unidos por completo. Paulo usa até os conceitos gregos aqui que aqueles irmãos da cidade de Filipos entendiam. Ele diz no versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. A gente é tão tentado a fazer isso muitas vezes. Está muito claro na Escritura. O que a gente deve fazer, como Paulo diz, deve ser, mas por humildade. Agora observe esse princípio. Vocês abriram a Bíblia? Se não, abram. Filipenses, capítulo 2, para que vocês leiam esse princípio. Esse princípio é fundamental, meus irmãos, para que o amor possa ser praticado no corpo de Cristo. Eu vou dizer que vocês não vão gostar de ler isso. Mas é assim que está escrito. A palavra inerrante e infalível de Deus. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Agora, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Vocês entenderam o que foi dito? Alguém não entendeu, irmãos? Você deve considerar cada um dos seus irmãos, olhe para cá, e são poucos aqui. O corpo de Cristo é bem maior que isso. Cada um como superiores a si mesmo. Esse seria um bom momento. Olha para o irmão que está do seu lado. Eu tenho a Você se sente tentado a aí. promessa pessoal de nunca fazer isso na minha vida. Mas a tentação veio agora dizer para você, irmão que tá do lado. Você é superior a mim, né? E diga isso, né? Bata no ombro dele e diga isso. Não, faço não. Por favor. Isso é a coisa mais insuportável que existe em uma igreja. É. Tem coisa mais chata do que olhe pro seu irmão que está do seu lado e faça isso. Luane gosta, né? Luane gosta. Oi? Antes que você pergunte, não tem nenhuma condição, mas. Não tem. É cada um superior. Ah, tá. Poderia ser isso. Pode falar. Reformula a pergunta agora. Faça outra, né? Eu vi uma pessoa no Instagram postando, né? Tem muito aquele negócio do autocuidado, amar, tal. Aí as pessoas falam, postam uma
falar sempre, né? Não tem como você amar o próximo se não se amar, beleza. Aí essa parte assim, de pensar o próximo, entendo que a parte do amar o próximo como mesmo, né? Uhum. Nesse sentido de amar, de colocar o próximo como superior, implica essa questão de você amar desse amor, tipo assim, por exemplo, amar com desse amor assim, sem medida, e tipo assim, de não cuidar a linha tênue que fica de se colocar em primeiro lugar, né? Tipo assim, de se colocar em primeiro lugar em amor, e às vezes a pessoa acaba Aqui especificamente tem uma diferença entre o próximo geral, descrente e crente, é para amar o próximo como a si mesmo. Ponto. Tá? Aqui a aplicação é mais dentro do corpo de Cristo. Né? Tá falando de comunhão, tem o mesmo modo de pensar. É quando você ama o outro como superior a si mesmo. Só assim você conseguirá amar sacrificialmente. E amar sacrificialmente significa dizer o outro em primeiro lugar do que eu. sacrificial, então, ponto. Esse amor sacrificial, uns para com os outros dentro da igreja. Isso. É porque a galera usa essa questão de amar assim. Porque a galera esqueceu do evangelho, a galera gosta de psicólogo. E acaba indo com a linha muito narcisista, né? Aí, Um pouco não, completamente. Aí deixa essa É simples, você foi chamado para ser imitador de quem? Cristo. Como foi que Cristo te amou? Bem simples, ele morreu por você. Ah, mas Henrique é um pecador. Ah, mas ele morreu por você. Qual foi a passagem? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Aí Paulo explica melhor. Como eu disse, é muito raro, será muito raro às vezes que você de fato vai precisar morrer. As pessoas que estudam psicologia não se ofendam, tá? Eu não estou falando da psicologia quanto ciência. Estou falando da deturpação, da corruptela dentro da igreja, essa mistura que é profana, né? Tentando transformar o evangelho nisso, tá bem? Para que ninguém ache que eu sou contra a psicologia. Ciência é muito importante para nós, tá bem? Nesse sentido, quanto ao mandamento do Senhor, ame o próximo como a ti mesmo. Amar a si mesmo. Isso é importante. Palavra, o que é na prática? Basicamente, a disposição. Não, é uma forma de você. Como eu disse, os termos da lei, muitas vezes, eles servem para que balanceie as coisas, tá? Normalmente, a gente não está falando de pessoas com distúrbios, algum distúrbio, né? Como quem tenta tirar a própria vida. Normalmente, as pessoas elas têm um instinto natural de autopreservação, de cuidado. Não é? Você não precisa ensinar alguém, seja egoísta. As pessoas já são naturalmente assim. O pecado faz isso. O amor que Deus, quando nos faz sua imagem e semelhança e transmite a nós esse atributo que é comunicável, a gente é turpa. E a gente faz nós deuses de nós mesmos. Então a gente se venera. O ser humano tem essa tendência da auto-veneração. De fazer tudo para si mesmo. Tudo para o crescimento pessoal. Eu faço tudo para conquistar aquilo que eu quero. Mas se meu irmão precisar só de uma xícara de açúcar, eu não estou muito disposto a dar, não. Entendeu? Então, não tem esse não é o ponto, sabe? De pessoas que têm algum... O que é se amar? É um senso natural do homem de se amar mesmo. O que está sendo feito, o que é feito, que a lei faz é quebrar o ego. Porque o ego é a deturpação do amor. Esse ego exacerbado, né? Exagerado. É a deturpação do amor. Você não precisa ensinar ninguém a fazer assim. Inclusive, deixa eu dizer um negócio. A pessoa que se mata, ela se ama mais do que tudo. Ela se ama tanto que ela diz assim, eu não posso passar por nenhum sofrimento. É triste, irmãos. Eu não estou dizendo que isso não seja difícil para a pessoa, tá bem? Que não seja um distúrbio, Mas até distúrbios também podem ser consequências de pecado. É um amor colocado, é um amor deturpado. É um amor corrompido. É um amor totalmente distante daquele que é a fonte de amor. Eu me amo tanto que para não enfrentar a tristeza, e veja, de modo algum estou minimizando a tristeza de ninguém, tá? Mas eu me amo tanto que o meu amor me faz ceifar a minha vida para que eu não tenha essa tristeza. Você entende? Então, você não precisa ensinar ninguém a amar. Isso as pessoas a se amar, né?
Isso, na verdade, você tem que ensinar ela a se amar da maneira correta. Porque, na verdade, elas já fazem isso por demais. Por demais. Deu pra entender? Respondeu? Ou ficou alguma coisa assim meio... Pode falar. Mas pode falar. É porque, nesse sentido, amar o próximo como te vê, basicamente seria protegê-lo como devemos nos protegermos. É preservar Não só isso. Esse é um dos pontos. Tá bem? Esse é um dos pontos. É porque a gente sempre pensa nessa questão da autopreservação, né? Física. Mas esse é um dos pontos. Amar o próximo significa pensar não só na autopreservação, mas no bem-estar. Bem-estar emocional. Você vê pessoas, por exemplo, que se matam por um amor não correspondido. Né? Ela não pensa, por exemplo, outra pessoa, não me corresponde nisso. Ela tem o direito de não querer, não seguir a vida dela. Tem gente que mata o outro por esse mesmo amor. Tem gente que se mata, tem gente que mata o outro. Isso não é amar como a si mesmo, tá? Isso é se amar mais ainda. Eu me amo tanto que eu não quero você com ninguém. Eu me amo tanto que eu sou incapaz de ver você com outro. Seja para tirar a minha ou a sua vida. Você entende? sofrer com a gente mesmo. Exatamente. E seria essa é uma palavra que eu acho muito importante falar, mas, inclusive, fica a dica também de estudo. Porque, quando cristãos, a gente percebe, de fato, que é uma palavra que é pouco comentada. Principalmente porque o próprio cristão se anula nesse processo de falar sobre seus próprios sofrimentos, de falar sobre suas lamentações, porque acha que isso vai ser passível de julgamento. Não. Isso infelizmente acontece. Mas não é para ser. Exatamente, porque acha que viver plenamente em Cristo é viver pleno 100% do tempo, né? E não passar por nenhum tipo de lamentação. Mas, na verdade, sim, a gente passa por muitas provações. E se a gente ler a Bíblia, ela está repleta disso. De pessoas se derramando aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, revelando as suas lamentações. Às vezes ouvindo sims de Deus, às vezes ouvindo não. Como Paulo, que diz, Senhor, tem um mensageiro de Satanás me esbofeteando, cuspindo na minha carne. Aí o que é que Deus disse para Paulo? Minha graça te basta. Né? A gente tem um Jó que lamenta boa parte da sua vida, mas que depois o Senhor provê uma restauração material, física na sua vida. Né? Então, sim, é possível que a gente lamente, que a gente passe por tristezas, né? E a gente lembra sempre disso. Em Cristo, as coisas têm um significado. Mesmo que não ela não carregue o significado em si só, mas ganha em Cristo. O que é que Cristo disse para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu penso que a tristeza ela tem um significado didático muito importante para o crente. É fundamental que o crente passe por muitas provações e tristezas para que ele nunca, jamais se esqueça de que aqui não é o nosso céu. E Jesus deixa isso bem claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você vai ser muito feliz. Não. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo para que um dia, quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, e esse corpo corruptível for investido de incorruptibilidade, a gente possa, de fato, experimentar o que é de viver, de fato, a plenitude do reino de Deus. Onde não haverá mais choro, mais pranto, mais ranger de dentes. Não é? Então, tem esse significado didático a tristeza. Só quem consegue perceber verdadeiramente é o crente. Mas já deu um salto, não foi entre a tristeza e amar o próximo. Você entendeu a questão do amar o próximo? Que muitas vezes a forma como a gente expressa a nossa tristeza, na verdade, é porque a gente não entende como nós devemos nos amar verdadeiramente em Cristo. A gente se ama a ponto de nos endeusarmos. A gente só não diz isso. A gente só nos ajoelha para nós mesmos. Mas as práticas dizem isso. Não é? Então, é importante, inclusive, né? Os psicólogos que trabalham com a mente das pessoas serem cristãos de verdade. Né? Até para saber entender essas relações que são espirituais também. São só emocionais, espirituais também. Tá? Paulo explica mais como esse amor, tá? No versículo 4 ele diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então quando ele fala assim sobre a gente pensar no interesse dos outros,
em termos de igreja, como a igreja deve ser voluntariamente assim, tá? A gente pensa, então, o que é amar o próximo? Eu penso, eu quero muito fazer isso. Mas isso pode magoar a Catarina. Eu quero muito fazer isso. Mas Catarina, ela precisa tanto quanto eu disso. Talvez menos. Mas como eu devo amá-la, sacrificialmente, eu entrego para ela. Eu faço isso para que Gabriel consiga o que ele quer, o que ele almeja. Ele não está falando aqui de caprichos, tá, irmãos? De futilidades. Estamos falando de uma vida prática para a glória de Deus. Quando a gente pensa, a Bíblia nos ensina umas coisas que a gente não quer ouvir, né? Você deve considerar os outros superiores a si. Veja, não é superior assim dizer, ele é mais importante que eu no reino de Deus. Não é sobre isso. É sobre interesses. Colocar os interesses dos outros à nossa frente. Isso é um exercício muito difícil, mas que deve ser aprendido. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender, por exemplo, por que alguns apóstolos não negaram a fé e foram mortos. Porque Pedro foi preso porque pregava o evangelho e no dia estava pregando de novo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe para que a gente foi chamado verdadeiramente. Nós precisamos buscar muito o Senhor para vivermos assim. Sem oração, sem comunhão com a igreja, sem comunhão com a palavra de Deus, sem comunhão com o Senhor, é impossível viver assim. Infelizmente, a gente não está disposto a amar sacrificialmente. A nossa natureza não quer isso. A nossa natureza é que eu quero me amar em primeiro, me amar em segundo, me amar em terceiro, depois, em quarto ou quinto, talvez eu pense em amar alguém. E a gente nem está falando aqui de amar a Deus acima de todas as coisas ainda. Viu? Acima de todas as coisas, é além disso. Primeiro o Senhor. Depois eu penso nos outros, nos irmãos, né? Depois eu penso em mim. Isso é um exercício constante para que a humildade seja de fato trabalhada em nossos corações. Na verdade, todas essas coisas só é possível com o fruto do Espírito. Mansidão, não reter o direito a todo custo, humildade, domínio próprio. Né? Só assim a gente consegue fazer isso. Paciência. Como é que você pensa no outro se a paciência, a longanimidade, o suportar e dar suporte ao outro não for motivo trabalhado pelo Espírito Santo em nossos corações? Como você coloca os interesses do seu irmão, que faz muito mal você, existe isso na igreja, tá? Mais do que a gente pensa, à frente dos nossos desejos. E aí? Simples. Só com graça de Deus é possível. Só estando em comunhão com o Senhor. Eu acho que esse não é o tipo de coisa que se ouve por aí, né? As pessoas não gostam muito de pregar sobre isso, não, porque afugenta muita gente. Ninguém quer ouvir. Então, acaba que a salvação vem pela obra. Não, de modo algum. Quiser, Não, você não fez. de modo algum. Eu dizer que eu concordo com isso, não, mas pelo que na verdade eu não entendi. Eu queria perguntar, o que você entendeu que ele falou aí em relação a amar o próximo como a si mesmo? No final das contas, você entendeu o quê? Eu entendi que amar o próximo como a si mesmo é também obedecer ao Senhor no sentido do viver, né? Para que fomos chamados? Somos chamados para viver para Cristo. Ou seja, viver como Ele. E isso inclui também viver sacrificialmente pelo outro. Aqui, salvação não está sendo colocada em jogo, tá? Aqui a gente está falando sobre as consequências, né, de alguém transformado por Cristo. A nossa caminhada, Sim. o nosso percurso, o Hã? nosso propósito, Sim. a nossa permissão de estar aqui Sim. é para honrar Deus. Isso. É pra... E a gente vai caminhando Para isso. dentro da palavra para chegar à salvação. Porque a gente é pecador. Não A é. gente já nasceu pecador e a gente não consegue sair desse loop. Não, mas não é assim, necessariamente, tá? Então, É o contrário. eu entendi. Eu posso explicar melhor, elucidar melhor. Meu conceito é completamente diferente. Meu conceito de amar o próximo, quando eu aprendi essa questão de você amar o próximo como a si mesmo, que não consegue se amar. Porque tem muita gente que não consegue se amar. Inclusive, eu convivi com pessoas assim. A minha mãe, ela amava muito mais o outro do que a ela, católica. Porque lá era pela obra. Então, assim, quando você ama, consegue se amar, você consegue também
Mas isso não quer dizer que você é mais importante do que ninguém. O outro é tão importante. Eu tô entendendo o que você quer falar. Mas não é nesse sentido, ó. Eu entendi isso como se isso fosse Pronto. uma coisa diferente. Vamos elucidar alguns fatos. Vamos elucidar. Não, perfeito. Vamos elucidar alguns fatos. Você disse que sua mãe amava muito o outro porque ela era católica e ela precisava conquistar a salvação. Então, na verdade, ela se amava mais do que tudo. Essa era a forma que ela tinha para provar o seu amor a si mesmo, para conquistar a sua eternidade. Então, isso não é graça. Isso mas de certo modo, o beneficiário final seria ela, né? Conquistando pelos méritos a eternidade. Não é sobre isso que estamos falando. Nós falamos que Cristo já nos deu a graça e como a igreja, como o servo de Deus vive após isso. Como somos chamados para viver em unidade como os irmãos. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? A salvação não é colocada em jogo aqui. Se fosse, absolutamente, eu afirmo categoricamente, não teria um crente no céu. Certo? Que fique claro, salvação é unicamente pela graça. Estamos falando o tempo todo que Cristo nos amou sacrificialmente até o fim. E se Ele nos amou, como nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A pergunta que você falou, que foi muito pertinente, é: e como eu glorifico a Deus? Veja, como eu glorifico a Deus é um mandamento do Senhor. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu fui feito para isso, criado para isso. Eu glorificar a Deus significa conquistar minha salvação? São coisas diferentes, não é? Isso é o que o católico pensa. Católico, isso aqui é um pensamento herético, ímpio, contrário à Escritura. Glorificar o Senhor é o que eu posso fazer porque eu já sou um cristão resgatado. Porque Ele me amou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É só depois dele fazer isso que eu posso responder. E como nós, então, uma vez que você conhece esse Deus que te amou desse jeito que eu descrevi, incondicionalmente, sacrificialmente, que deu tudo por você, você se conhecendo e sabendo que não merece. Merece? Como você glorifica Ele? Aí você pensa, eu olho o que a palavra me diz e imito ao Senhor. Como foi que Cristo nos amou? Ele morreu por nós. O que é que Ele nos ensina? Viva sacrificialmente pelos seus irmãos. É bem simples a ideia. Não é posto salvação aqui. Aqui é posto como eu vivo em santidade para a glória de Deus. Santidade é a resposta prática na vida de alguém que já foi salvo. Existe santidade na vida de um ímpio? Não. Existe uma aparência. Paulo fala sobre aparências de santidade. Aparências piedosas. Aparência é uma coisa, santidade é outra. Sabe por quê? A santidade ela só existe mediante a ação do Espírito Santo. Naqueles em que o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo só habita naquele que ele regenerou, que ele salvou, tirou das trevas para a luz, colocou um coração de carne no lugar de pedra, purificou, nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo. Poderia dar dezenas de ilustrações que Cristo fala, que a palavra de Deus fala ao longo de toda a estrutura bíblica, né? A revelação progressiva. Mas, basicamente, a nossa vida prática, como eu glorifico a Deus como eu sei, é amando as Escrituras. Esse é o grande problema. As pessoas foram chamadas para dizer, Cristo te salva. Ótimo. Aí quando vem na hora da exortação, se mexe. Ele também requer de você a santidade. Como nós reconhecemos um cristão verdadeiro? Jesus diz, não diz não? Pelos seus frutos os conhecerei. Como é que eu digo que o Espírito Santo me salvou, me regenerou, mas minha vida continua a mesma? Mas eu continuo com o mesmo pensamento mundano sobre o que os homens pensam do que é o meu propósito de vida de ser feliz nesse mundo. A Escritura me diz que ser feliz é quando nós glorificamos a Deus. E sabe quando nós glorificamos a Deus? Quando amamos o próximo, como amamos a Deus acima de todas as coisas, e na igreja, no corpo de Cristo, amamos sacrificialmente. Só que as pessoas não querem ouvir isso. Quantas passagens bíblicas diz lá? Seja um discípulo de Cristo. Eu preguei sobre isso domingo. Discípulo é o quê? Seguidor, imitador. Imite a Cristo. Aí Cristo diz o quê? Tome sua cruz dia a dia e siga-me. O que é tomar sua cruz? Mas ele diz, mas essa ordem é dele para nós. Tome a sua cruz e siga-me. Se ele é Deus, mais ainda devemos obedecê-lo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é que nós fazemos? Sabe o que é que as pessoas querem fazer? A teologia cercada de mundanismos. Eles querem serrar a cruz, deixar os pedacinhos no chão. Eu levo só um amuletozinho, uma coisinha facinho aqui no meu bolso. Tome sua cruz não significa se salve. Significa mortifique o seu pecado. Porque o conceito de amar, o conceito de adorar a Deus, o conceito de viver, de servir foi deturpado pelo pecado. O pecado fez com que isso fosse manchado e caído. E as pessoas pensam que amar a si mesmo é bem-estar.
Confundem. Querer o bem-estar não é coisa ruim, tá? Não estou pregando contra isso. Querer o bem-estar faz parte. Todos nós que trabalhamos para um conforto, um bem-estar. Não é sobre isso. É sobre coisas muito mais valorosas, muito superiores. É quando o meu bem-estar está à frente dos meus irmãos. Aí o bicho pega. Significa dizer que eu estou me amando primeiro. E se eu estou me amando primeiro, significa dizer que eu não estou amando o Senhor acima de todas as coisas. Da comunhão da igreja. Aí você tem um irmão que é assim. Ah, O bem-estar dele sim. está à frente de você, mas você tem que amar ele também. Ah, sim, sim. Isso é exatamente, perfeitamente. Isso não diz respeito à minha mudança, né? Exatamente. Perfeitamente. Mostra o sacrifício da Também. Tá? Mas esse é o problema. É justamente para isso que o Senhor levantou pastores e mestres. É justamente para isso que Deus deu o dom para as pessoas, para exortarem, para admoestarem, para corrigirem amor. E sabe o que é corrigir amor? Meu irmão, você precisa mudar, porque a sua atitude desonra a Deus. E se desonra a Deus, ele não se agrada. Mais uma que faz perguntas boas, né? Ainda falta só 8 capítulos. Pode falar. A gente perguntou na igreja católica. Eu lembro quando eu estava na católica, né? E aí, poxa, quando a mente clareia dessas coisas, a gente vê as coisas que as pessoas fazem de maneira sem embasamento, Sim. de maneira repetitiva, robótica, por costume, né? Por tradições, Na isso. época, por exemplo, eu fui curado dos meus olhos, né? Eu tive uma alergia muito forte e eu quase fiquei cego 2 vezes, né? Aí minha mãe se indignou até porque não dava graças à padroeira dos olhos, não sei. Sim. Eu agradecia a Deus, né? Poxa, Deus me salvou. Deus Não faço ideia. Deus me curou, né? Tá? Minha mãe se indignou porque eu não dava. Mas minha mãe não estuda tanto, tá? Aí eu não me ofendo tanto, né? É mais Sim. uma questão dos costumes e tal. Aí beleza. Mas aí eu lembro, tipo assim, a disparidade, a distorção das coisas. E a gente foi até a Aparecida do Norte, até, pra pagar promessa, essas coisas. Aí eu fico, poxa, tipo assim, Deus não precisa nada disso, né? Dessa questão de, por exemplo, penitência. Sim. Ou de sacrifícios. O sacrifício é Cristo. Não merece, nunca vai merecer e nunca vai ter a atenção dele por fazer uma coisa pontual, mas sim entregar nossas vidas para Sim, Cristo. Não exatamente. Né? Tipo assim, fazer uma coisa, ó, Deus, obrigado por isso, estou fazendo isso. De forma simples, o Senhor nos ensina como Ele quer ser glorificado na palavra de Deus. Observe que quando eu estou trazendo os conceitos, eu não estou trazendo nada fora. Eu não estou dizendo assim, a minha filosofia de vida é essa. Estou dizendo, está escrito isso. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A aplicação está clara que aqui é dentro da igreja, porque ele diz o quê? Tem o mesmo modo de pensar, então é comunhão. Eu não tenho como ter o mesmo modo de pensar do mundo, porque isso é contraditório. Então a aplicação é dentro da igreja. Não é? Então é assim que a gente... Se eu trago de fora... Esses últimos tempos eu estava pensando, não querendo me equiparar em nada, mas que nós costumamos ser gratos com outras pessoas e retribuir gratidão a uma coisa boa que a pessoa fez com nós, né? Sim. Esses dias eu, tipo assim, me exortando, me corrigindo, procurando refletir e ver quão raso minha vida em Cristo tem sido em alguns setores e não me limitar, me aprofundar mais ainda, né? Tipo assim, porque Sim. é esse que deve ser nosso anseio, né? Nos aprofundar Sim. cada vez mais em Cristo. E, tipo assim, eu penso bastante em retribuir, não retribuir a fim de merecer, mas em retribuir porque eu acho que é o mínimo que tem que fazer para quem queremos sacrifício da cruz, né? Sim. Em obediência, né? Tipo assim, né? Sim. A gratidão, a gente está ensinado a ser grato, independente se é cristão ou não. É tentando a questão das solas, né? Sim. Sola de glória, sola de Cristo, sola de escritura e tal. Enfim, isso, Perfeitamente. Nós somos ensinados a sermos gratos, é importantíssimo. Então, esse é o conceito de amor, como eu disse. Ele machuca. Ele amassa. Sabe por que ele amassa? Porque a vida inteira a gente viveu para nós mesmos. É só quando a gente aprende que nós devemos viver para Deus que a coisa começa a mudar. E viver para Deus significa amar aos irmãos. Pode falar, Rafael. Tem Pedro ainda. Os conselhos e os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Então, São. amar a si mesmo inclui a obediência. Sim. Por isso, porque o Senhor Amar a si mesmo na ótica bíblica, né? Exatamente. Isso. Ele que é o nosso
Isso. Deixa eu dar outro exemplo. Paulo diz, cada um não pense de si além do que convém. Isso é a medida correta de como nós devemos amar a nós mesmos, nos enxergarmos como parte do corpo de Cristo. É não pensar de nós mesmos além do que convém. É o princípio da moderação, sempre está presente. Pedro, pode falar. Outra questão também, tem uma pregação que você fez aqui, acho que foi domingo aí, em relação a esse não ao próximo, que o próximo é aquela pessoa que não é próximo, que está próximo, mas aquele próximo que é difícil de amar. É isso. O próximo aqui tem uma leve diferença, né? Aqui a aplicação do amar, considerar superiores assim, dentro da igreja, amar o próximo é universal. Nós devemos amar o próximo mesmo. É isso. Então, modo geral. Modo geral. E aqui sendo um sentido mais específico. Essa Isso. aplicação dentro da igreja. Exatamente. Essa aplica só a crentes. Só esse aqui sim, né? De considerar. Né? Isso. Então, só para a gente encerrar. Tinha alguém mais querendo? Gabriel queria falar? Não. Não. Só para a gente encerrar, o versículo 17, ele fecha essa ideia, para ficar em um só. O versículo 17, ele fecha essa ideia dizendo assim, ora, e João agora ele dá uma aplicação de fato para a igreja. Nós chamamos isso na teologia de tipo de argumento do maior para o menor. Se você deve fazer o maior, quanto mais o menor. Né? Existem os dois tipos de argumento da teologia, do menor para o maior e do maior para o maior, do maior para o menor, que é esse caso aqui. Você deve viver sacrificialmente, dar a vida aos seus irmãos. Está muito claro as palavras de João. Não tem muito o que inventar sobre o texto bíblico, tá? E ele diz assim, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pronto. Se você for chamado para amar sacrificialmente, que dirá para as coisas pequenas da vida? Você certamente já ouviu a brincadeirinha, o meme, né? Eu daria um rim para o meu irmão. Mas se ele pedir para dividir um pacote de biscoito, eu não divido, não. Não é? Isso é... Isso é muito contraditório. Porque se você faz o maior, você deve fazer o menor. É muito mais fácil. E nós somos chamados para isso. Tá? Nós somos chamados para amar nas coisas pequenas e nas grandes. Se você não ama a ponto de ajudar com seus recursos, que dirá você vai ajudar com sua vida própria? Se você é tão egoísta a ponto de reter tudo que é seu e dizer isso aqui não pode funcionar para o povo de Deus, como você vai amar com sua vida? Nós somos chamados para entender isso. E a pergunta é a mesma da mensagem. Então, onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Quero convidar, só para a gente encerrar, abrir o relato de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E a gente vai ver que, de fato, a igreja... Atos, capítulo 2, começo da igreja, depois de Pentecostes, versículos 42 a 47. A gente vai ver como o povo procedia, e é assim que somos ensinados. Ali nas pequenas coisas, mas também nas grandes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você vê a vida comunitária da igreja. Eles perseveravam, era constante isso. E a primeira coisa que Lucas escreve é na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino apostólico. Os apóstolos verdadeiros. Né? Na comunhão, ou seja, aquele conceito que Paulo escreve, pensando junto, repartindo as coisas, vivendo para a glória de Deus. No partir do pão, ou seja, a ordem da ceia, não é? E nas orações. Coisa que a gente faz aqui também. Oramos juntos, ceamos. Muitas vezes o Senhor nos dá a oportunidade de viver em comunhão verdadeira. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O Senhor confirmava cada uma dessas coisas pela ação apostólica. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é muito interessante. Eles tinham tudo em comum.
Meus irmãos, eles tinham tudo em comum a esse ponto aqui, e que Lucas narra no versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Se você conseguir conhecer o contexto disso aqui, onde a igreja começou a ser duramente perseguida, assassinada, ter os seus bens expoliados, roubados, ser expulso dos seus lares, talvez você comece a pensar a profundidade que está sendo escrito aqui. Eles tinham tudo em comum, a ponto de eu dizer assim, isso aqui é meu, mas é muito melhor não ter e ver o meu irmão saudável, bem. Você está disposto a isso? Difícil, né? Diariamente, veja, isso não era crente domingueira, como a gente chama, é aqueles que amam o Senhor de verdade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe o que significa isso? Muitos tiveram que diminuir os seus padrões para que os irmãos se tornassem participantes disso. Mas tudo isso era feito com alegria e com singeleza de coração. Porque é assim que nós somos de fato felizes. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Qual é a resposta do Senhor para quem vive amando verdadeiramente? São as bênçãos do alto. São as grandes bênçãos de Deus. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tem uma bênção maior que essa? A sua família eterna começar a crescer porque você testemunha da fé. Você percebe o impacto e as consequências de seguirmos verdadeiramente o amor que Deus nos ensina? Amor esse que nada mais é do que a prática da lei. Marcos 12, 28 a 31, Jesus responde, né, a indagação dos escribas. Chegando dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Veja, esse princípio é extraído da lei e aplicado na igreja de uma forma sublime. Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso é a Shema dos judeus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Quem faz isso aqui, atenta para as palavras de Deus, ama as palavras de Deus e tenta viver a palavra de Deus. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, de forma bem simples e até infantil, a gente pode compreender o que João está ensinando à igreja com essas palavras de sua primeira carta. Ele está dizendo assim, não seja egoísta. Ame deliberadamente. Ame de verdade. E a expressão que João usa, né, recursos deste mundo, indica que João está falando de coisas materiais mesmo. Aquele que vê o irmão necessitado e pode ajudar, mas não quer, é simples, ele não ama. Porque amor não é sentimento, amor é a prática da lei. É obediência às ordens do Cordeiro. O amor verdadeiro nos leva à compaixão, misericórdia, a ternos afetos. Daí a exortação simples e clara para todos os cristãos confessos. Irmãos, essas palavras elas devem penetrar o nosso coração com uma verdadeira faca de 2 gumes. Porque, de fato, nós falhamos muito nisso. Não é pouco, não. Muito. Por isso que João diz, no 18, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ame de verdade, sem enrolação, sem desculpas. E do contrário, não é amor. Do contrário, é a atuação que os hipócritas, que os fariseus faziam. E também não dê desculpas. Para quem você dá suas desculpas? Qual é o padrão de amor que você tem vivido? É o bíblico? É o padrão de amor que é ensinado por aí? É o padrão do autocuidado? Meus irmãos, de modo algum estou falando sobre o autocuidado. Você deve se cuidar. A preservação da vida, daquilo que o Senhor te deu, faz parte das doutrinas mais lindas da Escritura, chamada doutrina da mordomia. Você foi chamado para ser um mordomo em várias áreas. Na igreja, na vida, na sua saúde. E a gente às vezes negligencia muito isso, eu mesmo tenho que cuidar mais da minha. No lar, no trabalho, em tudo.
quando nós cuidamos de nós mesmos, nós glorificamos a Deus. Mas nós devemos ouvir a sua palavra com a devida atenção. Cada um não pense de si mais do que convém. E considere os outros, seus irmãos, aqueles por quem Cristo morreu, superiores a si. Então vivam amando sacrificialmente. Acho que isso é um ataque diretamente ao ego, né? Certo? Sem dúvida nenhuma. Quem quer ouvir isso? Você acha que eu gostaria de ouvir isso, de pregar isso? Mas quando a gente analisa, mergulha na palavra de Deus, o primeiro a tomar a pancada somos nós. É por isso que João escreve, nisto conhecemos que somos da verdade. É nisso que conhecemos que amamos de fato o Senhor. Quando os mandamentos são jogados para nós, entregues a nós, revelados pelo Espírito, e a gente diz, eis-me aqui. Farei porque o Senhor ordenou. Sabe quem consegue alcançar a perfeição nisso, irmãos? Ninguém. Eu queria continuar para dar um alívio no coração da irmã Fabiana. É porque a continuação... Ah, Você está falando aí pra mim, isso é muito claro. sim, sem dúvida, claro. Então, assim, o que eu acho mais difícil é você estar na comunidade e executar isso. Executar é difícil, é? Então, contra você. Claro. Eu sei exatamente. É difícil. Eu sei exatamente o que você está falando. Desculpa, Luiz, né? Isso Mas é. você ama porque é ímpio. Eu amo porque ele é tão pecador que eu vou amar ele porque você tem. E Você quer que ele mude. Agora, quando você vê um crente fazendo mal. fazendo mal, Deixa eu dizer a você. e é seu irmão, aí eu acho que esse é o desafio. Aí, quando eu entendido que assim, tipo, você. Entendi errado, né? Não, amar mais ele do que a você. Tá entendendo? Sim. Mas, na verdade, você se ama, mas você Claro. ama também a ele quanto você se ama. Isso. Isso é uma ordem, né? Eu coloco o direito dele à frente do meu. Isso, exatamente. Não é aniquilação do ego, do eu. Não é aniquilação da sua personalidade. É louvor a Deus. É tributar glória a Deus. Né? Às vezes, assim, dentro da igreja tem pessoas que nem então, assim, por a pessoa estar na igreja, ela, às vezes, não é Isso, é. Porque às vezes Exatamente. Satanás ali, Exatamente. E tem como. E a Bíblia nos ensina a identificar essas pessoas. E a Bíblia nos ensina a identificar essas pessoas e ensina a igreja a expulsá-las elas do seu meio. A Bíblia diz, expulse, Paulo diz, não aceite isso. Quando ele fala do caso do... Mas Paulo não está deixando de amar o próximo. Não. É porque assim, amor não é sentimento, é a prática da lei. Quem ensina não é Paulo, é Cristo. Cristo diz o quê? O princípio da disciplina. É outro tema, mas está dentro, né? Faz parte. O princípio da disciplina, Cristo diz o quê? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, acontecer alguma coisa, vá arguí-lo. Se não, ele não aceitou, chama a testemunha. Caso ainda assim, leve diante da igreja. Se ainda assim não quiser, considere-o como o quê? Publicano e pecador. Considere-o como ímpio, como anátema. Então temos os passos para isso. Os passos bíblicos debaixo da lei, debaixo do amor do Senhor. O mesmo acontecia, esses princípios não são novos em Cristo. Isso acontecia desde o Antigo Testamento, quando era ensinado a entender quem era e quem não era servo de Deus, verdadeiramente. Tá? Então nós temos os padrões para isso. Né? O que não posso fazer? Eu, de mim mesmo, decidi que fulano não é crente. Não vou com a cara dele. Tem uma diferença muito grande. A Escritura nos dá os passos objetivos para isso. Bíblicos. Cristo falou muitas vezes. Boa parte das vezes que Cristo fala como fariseu, é sempre chocante. Raças de víboras. Em João, vocês são filhos do diabo. Querem satisfazer os desejos dele. Sabe? Vocês cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é imperdoável. Se a gente for olhar quantas vezes Cristo claramente e objetivamente provou e mostrou, e ele diz o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Mas o consolo, ao longo desse capítulo, a gente vai ver na próxima semana, se Deus estiver aqui, avançamos muito na hora. O consolo diz assim, e se seu coração lhe acusar? Em sua casa você lê novamente, com calma, todos. Aí João já tinha dito, esse é mais um passo da espiral que eu falei, hermenêutica. Temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Isso é graça. Porque nunca foi por obras. As obras santas que fazemos é para glorificar a Deus.
jamais para nos redimir. Inclusive, eu falei isso aqui anteriormente. Não é? Cadê? Eu falei que que o nosso amor sacrificial, deixei bem claro, até falei, né? Não é redentivamente. Isso só Cristo podia fazer. Tá? Nosso amor sacrificial é para glorificar ao Senhor Todo-Poderoso. É para viver para a glória dele. Meus irmãos, é só assim que a gente vê o quão aquém a gente está da perfeição, que só alcançaremos na eternidade. Significa dizer, porque eu não alcanço, eu não vou buscá-la? Não. Mas o que a gente tem visto é muitas desculpas para não querê-la. Mas fica para a próxima semana, se Deus permitir, que o tempo avançou bastante. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode falar. A questão dessa aplicação de João pode também aplicar a pessoas fora da igreja ou apenas dentro da igreja? Do viver sacrificialmente? Sim. Fora da igreja eu não estou falando denominacional, estou falando o povo de Deus mesmo, o corpo de Cristo. Claro que devido à nossa estrutura, a gente tende a viver em comunidade com a nossa denominação. Uma Tá? pessoa que não é da igreja. Poder você pode, né? Só não é uma regra que você tem que fazer. Colocar ele na frente de nós. Isso. Mas você tem que amá-lo como a si mesmo. É porque existe um princípio que você entende. Se você está tratando de um crente, né, você bota os interesses deles para a glória de Deus, né, à frente dos seus, para que Deus seja glorificado nisso. E o ímpio não, né? Os interesses do ímpio não vão glorificar o Senhor, né? Dificilmente glorificará o Senhor. Essa parte aqui. Porque é difícil realmente, né? Essa questão de. Por exemplo, tem os eleitos, né? Tem um irmão que tá. Nós não sabemos que são os eleitos. Sim. Quem sabe é quem, né? Quem elegeu. Aí às vezes tem um eleito que tá na igreja que tá no começo da fé. Tem muita falta de discernimento ainda. Sim. Né? Aí é normal a gente acabar, tipo assim, se assustando, se espantando. Quer dizer, uma pessoa que tem maturidade, mas beleza. Ele pode vir a faltar com a gente, né? Tá no começo da fé, muita coisa que ele não entende ainda, né? Sim, é um Aí, passo de a cada dificuldade vez. tá aí em exercer esse entendimento, o amor, o acolhimento e tal. Devemos exercer. Aí, tipo assim, como a gente vai distinguir o momento de que, poxa, a gente tá fazendo esse amor sacrificial da maneira correta ou não, ou da gente tá, tipo assim, da questão não sei se eu não tenho entendimento, né? Tipo assim, da questão daquele versículo de pérolas. É outro contexto, mas eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi. Da aplicação. Pra gente não aplicar de forma errada. É bem simples, é porque a Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis. Você espera a pessoa dar fruto. Mas, tipo assim, porque necessariamente no começo ela não vai ter fruto. Dá. Um crente, desde o começo, ele dá frutos. Só que são proporcionais. Isso, os frutos são proporcionais àquilo que a pessoa teve a oportunidade de viver. Tá? A transformação é real. Né? Isso é tão importante, meu, porque isso aí você está entrando em outro tema mais profundo da Escritura, chama-se discipulado. O que a gente tem muitas vezes nas igrejas é não discipulado. Veja, a maioria já tem me dado um cacete aqui para eu calar a boca e ir embora por causa da hora. Né? Mas a gente está falando das coisas de Deus. Isso é discipulado. Isso é dizer assim, vamos distinguir biblicamente. Né? Não tem isso. Hoje a gente tem igreja comércio. As pessoas se identificam com um grupo, com um clube, vou para lá. Não estou dizendo que só tem isso, não. Tem muita igreja séria. Tem muita igreja séria. Povo de Deus. Mas muitas faltam como discipulado. Isso é peça fundamental. Sabe quando começa o discipulado na vida do crente? No dia que ele se converte. E termina no dia que ele morre. Pronto. É até o fim. É até o fim. Tá? Então, nós somos chamados para sabiamente discernir, né, os neófitos dos maduros. Por isso, por exemplo, que tem várias instruções aos neófitos. Os neófitos não devem ser chamados para o ministério pastoral. Paulo diz o quê? Para que não incorram na condenação do diabo. Então, essas coisas devem ser levadas em conta. Até nos casos de disciplina. Nós chamamos de atenuantes e agravantes. Uma coisa é um irmão que acabou de se converter, tem um mês, comete um pecado. Outra coisa é um pastor experiente que comete um pecado. A disciplina é a mesma para os dois? Não, há atenuantes e agravantes. Tá? Essas coisas devem ser levadas em conta. Tá bem? Então, nós somos chamados para sabiamente agir assim. Não devemos esperar a maturidade máxima de alguém que acabou de se converter, maturidade espiritual, e também não podemos esperar nada. Né? Alguma transformação tem que haver. Tá bem? Tá bem, irmãos? Mais dúvidas?
Ó, diz que se tiver mais dúvida, tem na mesa aqui tomando café. Tira na mesa, né? Tomando café. Tá bem? Pra gente encerrar. Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Orar. Clamar ao Senhor para que Ele nos dê a dádiva de servi-lo com fidelidade.